Bom, muito bom dia, são 5h09 da madrugada de domingo 14 de junho de 2020, são 5h09 da madrugada, dia 14 de junho de 2020, domingo. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Bom, o que traz as informações para os juízes em campo e também para as 60 agências de inteligência com o satélite é informar que, além das autoridades internacionais estarem acompanhando todo o procedimento da aparelhagem do aparelho inserido em 30 anos em todas as repartições públicas, em 27 estados e 5.070 países e 5.070 municípios da República Federativa do Brasil, está tipificado que há um aparelhamento de comunistas, mas não é a palavra comunista. Vamos dizer que é um foro conhecido como Foro de São Paulo. É onde todos se reúnem, todos debatem e todos se logocompletam. Todos eles chegaram a um comportamento pré-estabelecido de que cada um que assume uma secretaria ou um ministério ou uma governança, eles têm que passar um percentual para o fornecimento de dinheiro mensalmente a ser entregue ao Foro de São Paulo. E aquele que não entregar o dinheiro correspondente, o que foi fixado mês a mês, nas secretarias, nos ministérios, nas governanças, em 27 estados e 5.070 municípios, é considerado que está num procedimento fora do controle. Então, quando este elemento sai fora do controle, vem o deslumbrar da sua denúncia perante as redes de televisão e rádio, que também estão aparelhados, em que caracterizam que há denúncias de roubo qualificado. Então, o aparelhamento em 30 anos é tão perspicaz, tão inteligente, que você não pode, as autoridades do poder de investigação, eles não podem entrar dentro das contas bancárias, não podem fazer auditorias fiscais, auditorias da Receita Federal, porque eles estão impedidos. Então, como você vai saber o que está sendo roubado em cada secretaria de município, em cada governança de 27 estados e também nos ministérios, se você não tem acesso aos auditores fiscais, aos técnicos da Receita Federal, a proceder a identificar o desvio de dinheiro? Você só fica sabendo quando é anunciado pela televisão que foi descoberto um roubo. E quem faz essa denúncia são os próprios patrões que colocaram esse indivíduo para roubar. Então, os partidos políticos, quando veem que o elemento que eles colocaram nas secretarias, nos ministérios e na governança estão roubando para se enriquecer e não para enriquecer o partido político,
que este tem por obrigação, através de um acordo do Foro de São Paulo, esse dinheiro vai para pagamentos em 183 países, do judiciário de 183 países e dos parlamentares de 183 países. Então, quando se descobre que o ladrão está sendo roubado pelos ladrões, o ladrão ele faz a denúncia, que são os próprios indivíduos que colocaram os ladrões para roubar. Mas esses ladrões roubaram para si. Então, isto tudo é o procedimento que as 60 agências de inteligência e o satélite descobriu como são feitas as investigações. Então, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e também a Polícia Judiciária, ela já vai com uma certeza da denúncia formatada através de informação que eles colocam, entre aspas, a imprensa. Então, a imprensa, eles dizem que tem um papel relevante, que é a imprensa investigativa e que coloca estes indivíduos a serem presos por terem roubado os próprios ladrões. Ou seja, o indivíduo que foi colocado pelo Foro de São Paulo a roubar os 27 estados e os 5.070 municípios, ele roubou para si, para o seu enriquecimento particular. Então, a imprensa procede a formatar as denúncias através do Ministério Público, que não sabe de nada, fica só sabendo depois que a imprensa fez a denúncia, o Ministério Público Federal a mesma coisa e a Polícia Judiciária. Então, só há essa denúncia quando os próprios partidos políticos, os próprios integrantes do Foro de São Paulo, delatam os seus subordinados que estão roubando o sistema Foro de São Paulo. Agora, a denúncia que está vindo dos próprios elementos que procedem dessa forma chegou à televisão, ao rádio e também à imprensa, que é a delação, a composição através de livros. O sujeito escreveu no livro, publicou o livro e o livro foi vendido para todos os países do planeta. E este indivíduo se chama José Dirceu. E ele caracteriza que o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles estão roubando para si. Eles não estão roubando mais para o Foro de São Paulo. Então, eles alegam que o Supremo Tribunal Federal, eles os colocaram lá de forma de um negócio já prefixado com o presidente do partido à época, o Lula, com o presidente do partido à época, a Dilma, com o presidente do partido à época, o Michel Temer, e com os seus fundadores, Fernando Henrique, Collor e Sarney. Então, essa denúncia caiu contra os membros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, são os próprios ladrões que são réus, que já foram sentenciados e que foram condenados, e que eles alegam que o Supremo deu o alvará de perdão das suas penas a um decreto presidencial. Mas veja bem, estes começaram a dizer, veja, o Supremo nos traiu, o Supremo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, ele vem roubando para si, ele não rouba mais para o Foro de São Paulo. Então, os jesuítas, que é uma central de inteligência
A número 1, porque eles têm os padres do confessório. Você vai se confessar a um padre na igreja e este padre é um espia que trabalha para o Vaticano. Então ele vai fazer um relato de que na paróquia dele vai a filha estuprada do senador, vai a amante do senador, vai a amante dos presidentes da República, e eles fazem esses relatórios e mandam para o Vaticano. O Vaticano, com esses relatórios, ele negocia o poder. Então você vai ver que o Bergoglio, ele fala da pandemia do Covid, número 19 no Brasil, mas ele não faz nenhum pronunciamento das mortes de milhões de chineses católicos que são mortos, que seus órgãos são vendidos para a Organização Mundial da Saúde, e que também eles estão destruindo todas as igrejas católicas na China, e que todos os dias os chineses saem dos seus edifícios, tomam as ruas e começam a rezar o Pai Nosso. Então, como na China não há liberdade de imprensa, você não pode se comunicar pelo Facebook, você não pode se comunicar pelo Google, é tudo monitorado, eles não permitem a difundir imagens. O sujeito não tem como mandar imagens da China, unicamente se houver algum agente secreto, mas não há, porque eles conseguem interferir e capturar todo espia que for levado para a China. Então, tudo isto é um fato verídico. Então agora, o Supremo Tribunal Federal, o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, caiu em desgraça. Porque como eles não conseguem, através da imprensa, editar tomadas de decisão para que a Polícia Judiciária, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual procedam às investigações, porque o aparelhamento do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal vedou todo o Judiciário para que não haja nenhum tipo de investigação perante estes intocáveis do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então, eles partiram para o extermínio dos membros do Supremo Tribunal Federal do Pleno da Corte. E contrataram uma máfia chamada máfia Jassara, que o Putin mandou eles embora da Rússia, porque eles são muito violentos, mas que os jesuítas os estão mantendo. Então, o 25º encontro do Foro de São Paulo determinou que sejam exterminados, queima de arquivo, os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Então, os membros da Corte do Supremo Tribunal Federal estão apavorados. E eles pensam que são alvo de militantes civis. Eu vou lhe ser franco, senhores ministros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade nenhuma de um civil, por mais bem intencionado ou por mais mal intencionado, de chegar perto de vocês. Vocês estão tão blindados que todo mundo tem medo. As pessoas não falam nas suas presenças, eles têm receio que os senhores mandem prender ou mandem colocar ações na justiça civil e cobrar fortunas, enfim, tudo o que vocês fazem. Mas vocês sabem muito bem que os seus algozes, os seus assassinos que estão à caça de vocês têm prêmio
em dinheiro. O Maduro custa 15 milhões de dólares, mas já subiu para 43. Então imagine vocês que estão com a cabeça a prêmio. Então, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, do Pleno da Corte, entenda, preste atenção, nós prendemos em Washington, no dia 6/6 de 2020, 6/6 de 2020, foram presos 3 terroristas com armamento, com luneta, fuzis com luneta de sniper, para cometer matanças em Washington, e também 3 maletas atômicas. 3 maletas que, se elas explodirem, elas arrasam com um quarteirão. 4 quarteirões, 3 quarteirões, são maletas pequenas atômicas. 3 maletas. Então vamos convir, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, do Pleno da Corte. Há lá nos Estados Unidos recursos e tecnologia para poder defender o presidente da República, o senhor Trump. Mas esses mesmos recursos são escassos no Brasil. Entendem? Então, o que nós pretendemos, e a ordem foi dada, é que vocês imediatamente procurem o GSI. Vocês têm que telefonar para o GSI e pedir com o pessoal da ativa de contra-espionagem. E vocês têm que marcar uma forma muito dissimulada para que vocês possam fazer a remissão de vocês de todos os crimes que vocês cometeram, e estes poder proceder a lhe dar uma nova vida, um novo CPF, um novo nome, para que vocês sobrevivam, porque vocês caíram na desgraça dos seus próprios criadores. Você, criatura, o seu criador mandou-lhe matar. Entendeu? Então o seu criador foi o Lula, a Dilma, o Michel Temer, o José Sarney, o Fernando Collor e o Fernando Henrique Cardoso. Vocês estão entendendo? Eles todos se juntaram e falaram: estes camaradas do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles não vão nos deixar continuar em liberdade e muito menos continuar com o roubo já identificado em 27 estados e 5.070 municípios. Então, vamos permitir que o Foro de São Paulo, que são 183 países, proceda à queima de arquivo, porque se eles não estão recebendo dinheiro em 183 países, todo mês chegava lá o dinheiro da corrupção. E não está chegando. Então eles estão querendo saber o que está acontecendo. Então, a nova ordem mundial, a China, a ONU, a OMS e a OEA foram descobertos e colocaram a culpa nos traidores que fazem parte do Foro de São Paulo. E eles não fazem nenhum tipo de ressalva, não há parolar em justificar absolutamente nada, porque eles sabem que vocês estão trilionários, que vocês jamais, com o salário que vocês recebem como membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, teriam esse patrimônio. Então eles estão alegando que vocês roubaram a causa da Primeira Ordem Mundial. Entenderam? Então,
A única maneira que vocês têm para sobreviver, é vocês procurarem o GSI, formatarem uma reunião tem que ser uma coisa tremendamente sigilosa, tem que ser num lugar com bastante gente, senta um do lado do outro no cinema, e aí é feita a delação, enfim, vocês têm que achar um meio, porque a situação ela é terrível, terrível. Vocês foram colocados como prêmio na 25ª reunião do Foro de São Paulo. Entendem? Que eles estão alegando que como vocês não estão conseguindo soltar os que ainda estão presos na Lava Jato e que já pagaram a propina, os advogados deles pagaram a propina e os advogados pagaram para o escritório que advoga no Supremo Tribunal Federal e que esses escritórios estão bem unidos a vocês. Então vocês já receberam o dinheiro da propina para soltar esses meliantes, mas vocês não estão procedendo. Então, como vocês não estão procedendo, e também os senadores estão pagando o arrego, eles pegam e vocês telefonam e dizem: "Aí, meu amigo, vai mandar o dinheiro?" Sim. Mas você viu, estavam querendo pedir o impeachment e eu não permiti. Isso vale alguma coisa? Veja bem, todos os senadores que estão com a ficha suja e os seus suplentes também, todos vão ser presos. E todos os deputados federais que estão com a ficha suja e também os seus suplentes vão ser presos, porque é um fato, é um ato e é uma circunstância de crime já tipificado. E o planeta, as cortes do planeta estão observando vocês atônitos. Eles estão assim anonadados. Vocês entendem? Então, cada minuto que passa, a cabeça de vocês aumenta o valor. Porque esse dinheiro é pago para os que vão executar a tarefa. Entendem? Então, se o José Dirceu, ele diz quem são vocês, o passado de vocês, militante, dizem quem são vocês, porque o passado escreve a história. E vocês têm ficha corrida. Então, a atitude de vocês não é atender aos senadores e aos deputados que vocês extorquem, que vocês pegam dinheiro todo mês para eles continuarem soltos. Vocês têm que chegar e dizer: olha, eu quero continuar vivo, eu quero manter meus bens, ou vou entregar o dinheiro. Faça alguma coisa, porque vocês não vão ter chance. Estamos entendidos? Entenderam o que eu falei? Hoje é domingo, são 5h33 da manhã e eu estou aqui para falar isso para vocês. Que ridículo, mas eu tenho que falar. Então, senhores do Facebook, brasileiros e brasileiras, por favor, viralize isto o máximo possível, porque a casa para o Supremo Tribunal Federal caiu. Se vocês querem ser presos pelo Exército, e pelo visto é o caminho, porque o artigo 142 determina que a isonomia, o Exército, ele carece de isonomia. Ele pode agir em todas as áreas, ele pode invadir quartéis da Marinha, da Aeronáutica, do próprio Exército, ele pode invadir delegacias, ele pode invadir casa de governo,
ou seja, palácios de governo, prefeituras. Ele pode invadir o Supremo Tribunal Federal a pegar pessoas que estão cometendo crimes contra a lei de Estado, contra a lei de segurança nacional. O crime praticado é espionagem e sabotagem. Vocês são os que formataram as leis para proceder a roubar o tesouro da República Federativa do Brasil, ou seja, vocês permitiram que o BNDES emprestasse dinheiro a Cuba. Vocês formataram essas leis, vocês tinham que ter dito aos legisladores, não, isso é crime, o BNDES não pode fazer isso. Mas vocês formataram as leis e levaram tudo isso bonitinho para o Lula assinar e ele poder emprestar dinheiro a outros países. Isso é crime, porque cometeu um crime no momento em que foi assinado, porque não é permitido o BNDES agir dessa maneira. E vocês sabem, e todo mundo sabe. Então não pode proceder um crime em cima de outro crime, de outro crime, de outro crime, e chegou ao ponto de que vocês decretaram que não pode prender ninguém. Chegou ao ápice e agora vocês pegaram uma lei que é a defesa do patrimônio do edifício do Supremo Tribunal Federal e vocês disseram que o Pleno da Corte, os membros, ministros do Pleno da Corte, fazem parte do tijolo do edifício do Supremo Tribunal Federal. E vocês estenderam isso para todo o Brasil. Não procede. Não há como, não há lógica, não há entendimento. E também da forma como vocês procedem. Por mais que vocês queiram alegar, por mais que vocês queiram evocar, a própria PGR não pode, não tem condição de tampar o sol com a peneira, porque já fedeu, está fedendo. Foi para as cortes superiores. Vocês estão sendo acompanhados pelo mundo inteiro dos juízes. Entenderam? Vocês só podem proceder em atitudes monocráticas de apêndice quando forem arguidos. Vocês são provocados por um partido político, PDT, que alega que tem que botar um freio nas Forças Armadas. Não procede em atitude monocrática o vice-presidente da corte dizer que o Exército não pode ter essa tratativa e colocar os juízes auxiliares que fizeram esse estudo para que defendam. E eles botam a cara a tapa na televisão e eles dizem assim, muito assertiva a atitude do senhor Fux. Não procede, não tem como. Ao contrário, vocês colocaram ao procedimento a que vá mais rápido. Houve uma invasão da Câmara dos Deputados ontem, sábado. Eles invadiram o plenário e eles não iam sair de lá. Segunda-feira, o Brasil inteiro vai invadir o Supremo Tribunal Federal. O Brasil inteiro vai invadir a Câmara de Deputados. E vocês vão chamar quem? A Polícia Judiciária? Vocês vão chamar os seus protegidos assassinos que trabalham na segurança de vocês? Que o rombo é enorme na área de segurança do Supremo Tribunal Federal. Vocês roubam da companhia de turismo, vocês roubam em tudo que é lugar. Não adianta vocês ganharem dinheiro todo mês fazendo excursões
em 27 estados para pegar em dinheiro vivo a comissão de quanto vocês lucraram naquele estado. Tudo visto. Não tem como negar isso. Vocês todo mês estão recebendo dinheiro de todos os lados. E o Foro de São Paulo determinou que vocês são queima de arquivo. Através da máfia Jassara, são elementos poliglotas que eles estão treinados para o extermínio. Os jesuítas já determinaram isso. E nós não temos como, aqui a tecnologia, fazemos o possível e o impossível, mas vocês não estão entendendo. Ontem eu fiz uma live, expliquei que o tiro pode vir do Senado, pode vir da Câmara dos Deputados, pode vir da própria segurança de vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou está difícil, cara? Procurem o GSI o mais rápido possível, porque a melhor forma de vocês é se entregar e dizer sim, efetivamente tem que fazer uma auditoria nos 11 cartórios, porque nós agora determinamos que o prazo dos documentos para os advogados fiquem tranquilos, não vai ter prazo, porque vocês não estão trabalhando, vocês estão apavorados, tentando sair desta situação de querer derrubar o executivo. Vocês são loucos, porque o executivo, ele está dentro da lei marcial, que é a lei de guerra, de 213 países contra a China. E vocês são pró-China e cometeram crime de espionagem e sabotagem. E vocês roubaram o próprio Partido Chinês, o próprio Foro de São Paulo, vocês roubaram a máfia da Omertá, a máfia da Orcrim, a máfia da máfia. Vocês roubaram até vocês mesmos. Estão acharcando os senadores, acharcando os deputados federais. Então a briga entre o parlamento e o judiciário já é conhecida. Vocês se grampearam. Vocês brigam entre vocês, porque são ladrões. E agora vocês correm a mesma sorte, porque o patrão de vocês mandou matar vocês. Então, pelo amor de Deus, procurem de imediato o GSI, para que haja um entendimento e vocês saiam fora dessa coisa aí, porque não tem como sustentar. E o povo brasileiro vai invadir o Supremo Tribunal Federal, vai invadir a Câmara de Senadores, vai invadir a Câmara de Deputados. Quando vocês, o Exército, ele pode chegar e dizer, aí, meu amigo, quem tá devendo aí? Qual é o artigo que você está devendo? Eu tenho o artigo tal, perfeito, vem para cá. Eu tenho o artigo tal, perfeito, vem para cá. Então tira esses caras daí e deixa os outros continuarem. E aí não fecha o Senado, não fecha a Câmara de Deputados e não fecha o Supremo Tribunal Federal, que duvido muito. Porque vocês só deixam entrar aqueles que vocês conseguem aparelhar e dividir o bolo. Todos vocês estão nessa. E não há forma. E vocês não têm mais como tampar o crime de vocês com a palavra democracia, em cumprir leis de cleptocracia, leis criadas para roubar o Tesouro Federal e o Banco do Brasil.
trilhões, trilhões, tudo sabido. E vocês ainda estão fazendo eloquências, e vocês ainda dizem, o executivo, o general em chefe das Forças Armadas do Brasil não pode se meter aqui. Você tá maluco? Você é doido? Numa atitude monocrática, o plenário disse, vai lá, peita, vai você lá e peita, para ver o que acontece. Vocês são loucos. Vocês cometem crimes contra o Estado, da Lei de Segurança Nacional, pena capital, fuzilamento. Vocês estão brincando. E não tem como parar isso. O Brasil está baixo a tutela da OTAN. São estrangeiros na lei marcial, que estão defendendo o Brasil, evitando que o Brasil seja invadido. O Chile, estão lá os chilenos quebrando tudo. A Argentina, os argentinos estão quebrando tudo lá. O Equador, todo mundo está em polvorosa, todo mundo, o povo está querendo sangue. E aqui no Brasil, as fronteiras, elas estão custodiadas pela OTAN. Deu para entender? Vocês acham que vocês aí vão fazer o quê? E os senadores, esse Alcolumbre é um louco. Primeiro eles queriam só pegar um juiz, um ministro da corte. Depois foram para 2 e agora querem o plenário todo. Porque vocês não permitem as investigações. Se vocês não permitem, vocês fazem parte. Então acabou, meu amigo, não tem para onde fugir. E os da máfia, dos jesuítas, que eles alegam que vocês roubaram o Foro de São Paulo, que a nova ordem mundial não prosperou por sua culpa e pela culpa dos senadores e deputados, vão começar a matar vocês para que vocês não falem absolutamente nada. Essa é a verdade. Entenderam o que eu falei? Tá entendendo ou tá surdo? Então, eu estou pedindo ao povo brasileiro que vê o Facebook, que eu agradeço tremendamente. Vocês podem botar estas lives em qualquer meio de difusão, até para criticar, até para falar o que vocês quiserem. Podem ficar tranquilos, vocês têm o meu respeito. Vocês podem transmitir, pelo amor de Deus, para que chegue no ouvido destas pessoas. Por favor. Nós temos que defender os nossos filhos. Eles tomaram as propriedades. Você não é dono do seu apartamento. Você não é dono do seu carro. Você não é dono da sua conta bancária. O Supremo Tribunal Federal, a Câmara de Senado e a Câmara de Deputados já fez a lei de confisco da propriedade civil. Tudo pertence a eles. Para quando a possibilidade da invasão, tanto dos dragões do Irã como também da China, chegasse e ele dissesse, olha, aqui está todas as posses do Brasil, é tudo de vocês. Você entende como é isso? Você não tem noção, né? Você não tem noção. Pois eles fizeram isso. E lá na Argentina, como foram confiscar uma fábrica de grãos, eles estão lá se matando nas ruas, querendo invadir a Casa Rosada. E depor a Cristina Kirchner e o Fernandes. E aqui a televisão não mostra nada.
Vocês entendem? Então, por favor, viralize isto o máximo possível. E eles estão presos. Agora tem que esperar para eles serem levados para Alasca. Porque mais do que eu faço, eu não consigo. Depois vêm os militares e levam. Tá bom? Por favor, viralizem isto o máximo possível. Obrigado. Tenham um bom dia de domingo.